Estamos iniciando o programa Expansão da Consciência, aqui pela TV Mon de Montenegro, né? Tendo como um objetivo, através do esclarecimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E o nosso tema de hoje, então, vem trazendo o assunto sobre obsessão. E nós temos aqui, então, um convidado, né, que sabe muito falar sobre esse assunto, sobre esse tema, o nosso colega, Carlos Alexandre Schroeder. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui. Perfeito, né? Então, vou passar a palavra para que tu possa se apresentar um pouquinho, né, Alexandre, sobre o teu trabalho, sobre as tuas experiências, né? Para quem está nos assistindo possa compreender melhor esse tema tão importante que a gente vai abordar hoje. Muito bem, Juliana. Então, eu me chamo Carlos Alexandre, eu sou formado em Educação Física, sou massoterapeuta e sou terapeuta integrativo, né? Dentro do nosso assunto de hoje, que é a temática da obsessão, dentro do meio da espiritualidade, eu trabalhei em centro espírita durante 13 anos, né? Fui dirigente de grupo mediúnico e dentro dessa temática a gente experimentou esse assunto em termos de estudo, de aprofundamento e de questões práticas acerca desse tema, né? Então é por isso que a gente está aqui para contribuir hoje sobre esse tema tão importante para nós. Que maravilha, né, Alexandre? Mais uma vez os nossos caminhos vão se cruzando, né? Hoje como colegas de apresentação do programa pela TV Mon, também como colegas espiritualistas, né, conhecedores de centros espíritas, né, a psicoterapia reencarnacionista, que também fez parte da nossa caminhada e por aí vai. E assim a gente vai trazendo conhecimento para os nossos irmãos que estão em casa nos assistindo também, né, para que eles possam compreender um pouco mais, com leveza e com facilidade, os nossos dias de hoje. A gente sabe que a gente está passando por um processo muito intenso planetário, né? Que não é só conosco aqui, mas sim a nível planetário, essa pandemia, né? Que vem deixando as pessoas muito tensas, muito preocupadas, muito ansiosas, nervosas, né? E como é que esse tema, como é que esse assunto de hoje, obsessão, está nos influenciando no dia de hoje, né? E que de forma a gente acaba passando a alimentar esse tipo de energia, esse tipo de obsessão. Então eu vou trazer essa palavra contigo novamente, Alexandre, para que tu elucide mais a nossa consciência sobre esse assunto, obsessão. Certo. Quando a gente fala do termo obsessão, lá no dicionário, o seu significado quer dizer que é uma ideia fixa, uma mania, uma perseguição, né? E dentro do sentido espiritual, falando de obsessão, é o domínio que alguns espíritos, entidades espirituais, exercem sobre certos indivíduos, com a intenção de dominar, né? Então, nos dias atuais, vivendo essas pandemias, esses momentos desafiadores que a gente vive, né, a gente fica muitas vezes com os nervos à flor da pele e faz aflorar imperfeições morais que, alimentadas, podem desencadear frequências mentais que, por sua vez, coloca-se em sintonia e, a partir disso, gera-se a obsessão, que é no sentido de dominação mental, né? Então, a espiritualidade, no sentido desses espíritos que procuram dominar, eles atuam no pensamento, nas ações, nas palavras da pessoa, né? Então, dentro desses tempos desafiadores, urge que a gente possa fazer uma reforma íntima, um senso de autoobservação maior e buscar os recursos que a gente vai falar ao longo do programa aí para conseguir lidar com isso, porque é um processo de aprendizado muito grande e de espiritualização, sim, por que não? Com certeza, né? Poderíamos dizer então assim, Alexandre, que através dos nossos pensamentos nós criamos sentimentos e esses sentimentos geram frequências, né? Tanto podem ser positivas como negativas, mas no caso da obsessão, a gente acaba atraindo a obsessão pelo negativo. Seria isso? Sim. Essa intenção de dominação, ela se dá principalmente a partir da imperfeição moral, né? A partir do pessimismo, do negativismo, de duas chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo, que dá vazão a todas as outras, vaidade, presunção, raiva, mágoa, sentimento de vingança.
Tudo isso estabelecem frequências que geram sintonias e que, por afinidades desses sentimentos, nós acabamos atraindo. E aí, dentro dessa atração, há a instalação, e aí vem uma série de sinais e sintomas, vamos dizer assim, porque é uma doença da alma, é uma doença espiritual, que nós podemos depois, né, comentar acerca de um tratamento que pode ser feito acerca disso. Importante também a gente ressaltar, né, Alexandre, que às vezes muitas pessoas, elas não têm o conhecimento exato do assunto, né? Por exemplo, assim, às vezes as pessoas indicam fazer uma apometria, alguma coisa nesse sentido, e na verdade a pessoa nem sabe qual é o significado da apometria, né? E quando ela vai atrás buscar um pouco desse resultado, então lhe é explicado, né, que ela deveria procurar um centro espírita para fazer uma desobsessão, né, que a apometria seria praticamente isso, né. Mas o que acontece, que eu percebo nos dias atuais, Alexandre, é que às vezes, né, como trabalhadores de centro espíritas, né, eu principalmente, que trabalhei nessa área praticamente 13 anos, a gente costuma normalmente sempre ver as mesmas pessoas lá em busca de obsessão. Não seria algo incorreto, né? Seria correto até, mas não seria só isso que trabalharia essa causa, né? A importância é a pessoa cuidar da moral dela, ela cuidar dos pensamentos dela, né? E não transferir esse lado da desobsessão para outras pessoas. Porque eu percebo muito hoje, assim, que as pessoas vão às vezes procurar uma apometria pensando que vão afastar toda a densidade, toda a carga negativa que atrair os nossos irmãos obsessores, né? Mas quando ela retorna para casa, para os seus lares, elas continuam com os mesmos pensamentos, com as mesmas ações, com as mesmas atitudes. E aí eu venho perguntar, resolveu alguma coisa ter ido procurar apometria? É verdade, porque senão a gente está colocando a responsabilidade só em fatores externos, em influências espirituais externas, né? Só que nos próprios trabalhos mediúnicos, ao longo do centro espírita, que a gente trabalhou muito tempo, os próprios obsessores sendo recebidos para tratamento, porque dentro da espiritualidade, das práticas espíritas, espiritualistas, enfim, nós procuramos não exorcizar ou então expulsar, mas sim acolher esses espíritos para um esclarecimento, porque eles também estão momentaneamente desviados. O nosso querido Chico Xavier dizia que o ódio é só o amor que adoeceu gravemente, né? Então, eles também são filhos de Deus e merecem o tratamento necessário para voltar à luz, para voltar a ter um encaminhamento dentro do amor, né? Então, dentro disso, é muito importante que a gente passe a fazer por nós também, porque eles diziam assim, ó, vocês abrem a porta, nós entramos. Então, o que é isso? Nós geramos a sintonia, a afinidade, a partir da nossa intenção desviada também, né? Então, se é de fundo moral, nós temos que trabalhar o quê? A nossa reforma íntima, o nosso desenvolvimento de consciência, a nossa educação dos sentimentos, e isso nem sempre é fácil. Então, sob influência também se torna desafiador. Então, dentro disso é que os centros espíritas, espiritualistas, enfim, as técnicas de desobsessão são importantes no tratamento como um todo. Eu falo do tratamento da terapêutica espiritual, né? Então, reforma íntima, né? Tem uma série de procedimentos que os centros espiritualistas oferecem para a pessoa, a leitura, o estudo, o conhecimento daquilo. Quando nós estamos com uma enfermidade física, nós também temos que buscar saber o que está acontecendo para a gente tratar o físico. A mesma coisa é no sentido espiritual. Nós temos que buscar o conhecimento, porque nós estamos falando aqui de obsessão. Mas se nós não tivermos, e isso ajuda muito, um conhecimento prévio acerca da pré-existência e sobrevivência do espírito, da lei de causa e efeito, que é uma lei de consequência dos nossos atos, né? Fica mais fácil da gente compreender, né? Da sobrevivência do espírito após passados os tempos terrestres, né? Da lei das vidas sucessivas, das vidas passadas e das vidas futuras, nós vamos entender por que há essa influência, né? Da existência do espírito, que é um princípio inteligente, os seres inteligentes da criação. Então, tudo isso é oportunidade de espiritualização para nós. Até quando o momento não é tão favorável, quando a gente é cometido pela obsessão. É oportunidade de espiritualização, de testar a nossa fé e a nossa constância no bem. Verdade.
Vale a pena também ressaltar, né, Alexandre, porque assim, quando a gente fala de desobsessão, de centro espírita, coisa e tal, a gente também está falando de doutrinação. Porque o que acontece? Esses irmãos mal informados, né, que estão obsediando, eles também são doutrinados, né? E nem sempre, quando tu vai a um centro espírita, acontece que esse irmão é levado de imediato a coisa assim. Primeiro ele é preparado, primeiro ele é doutrinado, tem o consentimento dele também para que a desobsessão aconteça, né? Porque não é só levar e se livrar do problema. Aquele irmão, ele precisa compreender aquele problema e de que forma ele está agindo errado, né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento que não é só os espíritos que precisam ser doutrinados, nossa mente também precisa ser doutrinada, né? E aí vem a grande palavra que o nosso Mestre Jesus deixou para nós, né? Orai-vos e vigiai-vos, né? Vigiar os nossos pensamentos. E o que é o significado da oração? Ora, põe em ação, né? Então é importante a gente ressaltar que vale a pena a gente voltar para casa fazendo a nossa reforma íntima, vigiando os nossos pensamentos, né? Como eu costumo dizer sempre, penso, sinto e vibro. Então aquela minha vibração é como se eu fosse um imã, digamos assim, né? De acordo com como eu estou vibrando, eu estou atraindo algo do mesmo para o meu campo. Então, digamos que se a gente passa um dia por pensamentos e sentimentos negativos, nós vamos atrair mais do mesmo, né? E aí, nesse caso, a gente inclui os nossos irmãozinhos obsessores que estão na mesma frequência, que nem sempre estão ali querendo, né, nos prejudicar, mas foram atraídos por essa frequência. Sim. Poderíamos falar sobre isso, né? Sim, sem dúvida. A oração é um dos elementos da terapêutica espiritual para a gente conseguir combater e encaminhar esses irmãozinhos para a luz, vamos dizer assim, para a luz do entendimento, para que eles possam retomar o seu caminho rumo à felicidade, né? Porque eles não foram seres criados para o mal, né? Eles foram criados simples e ignorantes, no sentido de sem conhecimento, mas com uma capacidade de aprendizado e de educação também. Só que o sentimento de apego, as paixões, o exagero em alimentar determinadas mazelas morais faz com que eles se desviem momentaneamente e fiquem presos naquele círculo vicioso que eles escolheram, seja da imperfeição moral, né? A obsessão tem muito de desejo de vingança, né? Passando pelas vidas sucessivas, falando de reencarnação, esses obsessores eles não nos influenciaram de graça. Há alguma ligação, seja pela mazela moral deles, ou seja, pelas nossas ações passadas, que podem ter angariado espíritos simpáticos, mas também antipáticos, né? E dentro desse universo imenso, pela sintonia eles nos acham, né? Então basta um fio de sintonia, algo que a gente se desviou para que, digamos, acenda o farol, para que eles possam ir até nós e aí eles entendem assim, finalmente te encontrei, né? E agora eu posso exercer a dominação que nós, em uma vida passada, poderíamos ter feito igual ou pior para ele. Então o que ele está fazendo agora? Ele está cobrando uma dívida. Então por isso que nós temos que tratar os dois lados. Não só quem influencia, mas também quem é influenciado. Porque nós temos um pouquinho de vítima e um pouquinho de algoz sempre. Nós não somos totalmente vítima e nem sempre totalmente algoz. Então, por isso, é processo de quê? De autoconhecimento, de aperfeiçoamento da nossa alma. E a oração, ela eleva este padrão de pensamento, esta sintonia, né? E faz com que eles também despertem. Porque eles estão em um padrão baixo e a oração está num padrão alto. Então, não tem como eles nos atingir se o padrão está sempre alto. Então, é a oração, é a prática do bem, são as terapêuticas espirituais oferecidas pelos centros espíritas espiritualistas, incluindo a desobsessão, que é a desobsessão do encarnado, de quem está aqui na Terra, e também do ser desencarnado, através dos trabalhos mediúnicos, onde médiuns com a sua mediunidade educada vão receber esses espíritos obsessores e vão ser esclarecidos, que é a doutrinação. Então ali não há em nenhum momento expulsão ou exorcismo, respeita-se essas práticas, entretanto as práticas espiritualistas, espíritas, elas são com vistas ao amor, ao acolhimento, ao esclarecimento, para que ele não torne a fazer, para que não seja um círculo vicioso para ele que envolva o encarnado junto e aí
a ruína é cada vez maior. Então nós temos que tomar cuidado, porque são tempos desafiadores, são tempos de despertamento, né? Então é muito importante tratarmos disso. E esse assunto, assim, a gente pode dizer, né, Alexandre, que é um tema que ele vai muito longe, porque cada vez mais a gente vai buscando, né, por exemplo, nessa situação, encaixa-se também a lei de causa e efeito, né, a lei do retorno, né, de todos os nossos atos, de todas as nossas ações. Mas a gente sabe também que nos dias de hoje, a gente tem muito aquele sentimento de vitimismo, né? Pela lei do esquecimento, né? Do que a gente fez em vidas passadas, a gente tem a tendência de nos vitimar aqui, né? Que tudo alguém nos causou, tudo é um problema dos outros e menos o nosso, né? E eu gosto muito, assim, de trazer como lema para a minha vida, né? Também, novamente, uma mensagem do nosso Mestre Jesus, né? Que sempre diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele sempre dizia: conhece-te a ti mesmo, né? A partir do momento que eu paro de olhar para fora e começo a olhar para dentro, começo a olhar para os meus pensamentos, começo a olhar para os meus sentimentos, eu já vou começar a perceber qual é a vibração que eu estou emitindo. E a gente sabe que nos tempos de hoje, nos dias atuais, é impossível a gente acordar todas as manhãs sorrindo, né? Temos dificuldades, temos desafios no nosso dia a dia, né? Que com certeza ela vai oscilar a nossa frequência. Como é que a gente poderia nesse momento retornar à nossa paz espiritual, retornar à nossa frequência positiva, né? Quando a gente, através do nosso vigiar, começa a se perceber que a gente não está se sentindo muito bem, que a gente pode estar naquele momento irritado, ansioso, nervoso, preocupado, coisas normais do nosso dia a dia, mas que isso sim, que esses sentimentos, através dos nossos pensamentos, podem nos sintonizar nessas frequências negativas. Que conselho a gente poderia dar para quem nos está assistindo, para que ela possa elevar a sua frequência nesse momento, já que ela não vai poder estar num centro espírita, procurar uma terapia, ela está no trabalho, está no trânsito, está em sua casa. De que forma ela poderia, nesse momento, mudar a sua frequência? Sim. A tecnologia da informação hoje em dia nos permite disseminar várias informações e acessar vários vídeos, vários áudios, e-books, enfim, né? Então, quando nós estamos na impossibilidade de buscar um centro espírita ou espiritualista, buscar uma terapêutica espiritual mais direta, o que a gente recomenda, né? Quando o caso da obsessão ela se instala e vai se agravando, tem tarefas no dia a dia que a gente pode tirar um tempinho para nós, né? Alguns minutos para nós. Sei que a vida às vezes é atribulada, a gente fica muito ansioso pelo amanhã, pelo futuro, mas o agora, por isso que se chama presente, é um presente para nós, o agora. Então, dentro deste presente, vamos nos presentear com métodos, com técnicas, com hábitos que podem elevar a nossa frequência, gerar sintonias elevadas, porque isso vai atrair o quê? Os espíritos bons, os mentores, os anjos de guarda, o termo que você quiser utilizar, né? Mas o hábito da oração, da leitura edificante, ouvir músicas boas, assim, instrumentais, músicas calmas, né? O hábito do estudo de si mesmo, tá? Pode ser livros de autoajuda, pode ser livros espiritualistas, auxilia muito, né? E principalmente a prática do bem. Ser solidário, ser beneficente, olhar também a dor do outro, ter empatia, né? Isso fortalece a nossa resiliência, que é um termo que está muito em alta, né? Ser resiliente, tu poder suportar os desafios da vida, né? Sempre com perseverança, com fé, com força, né? Mas para isso a gente precisa buscar esses conhecimentos, né? Então, até para aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam na espiritualidade, que não creem na existência de espíritos, creia na vida, meu amigo, minha amiga. Creia na vida porque você está inserido nela. Então, valorize esta vida. Nós não estamos no setembro agora, no setembro amarelo. Verdade. Então, nós temos que valorizar a vida para que a gente não descambe para a autodestruição do suicídio. Em nenhum momento isso é solução, né? Muito pelo contrário, espiritualmente falando, a vida continua. E com todas as consequências que nós infringimos nessa vida, né? Então, dentro da terapêutica de hábitos, renová-los. Isso é fundamental para a gente evitar sintonias nocivas.
Uma das coisas que as pessoas não se percebem hoje, ou talvez até não tenham conhecimento, né, Alexandre, é bem como tu falou, né? A prática do bem, ela eleva a tua frequência, ela muda a tua vibração, né? Por quê? Porque tu sai daquela tua zona de vitimismo, né? Para de olhar só para o teu umbigo e começa a olhar mais para o próximo. Tu começa a trabalhar mais com as pessoas em tua volta como teu irmão e como simplesmente, né, não só um ser humano qualquer, mas como alguém que faz parte desse sistema planetário, né, como um irmão, filho de Deus. Porque Jesus Cristo, né, em nenhum momento ele disse que nós éramos pai, filho ou coisa e tal. Para Deus nós somos todos irmãos, né? Então essa crença, esse padrão, quem colocou foi nós seres humanos, né? Então a partir do momento que a gente começa a olhar para qualquer pessoa lá fora como nosso irmão, filho de Deus, e a gente trabalhar a prática do bem, com certeza a gente não abre portas, não abre caminhos, né, para esse processo de obsessão. Sem dúvida. E aí nós temos, claro, os tratamentos a nível físico, já que nós somos espíritos encarnados, portadores de um corpo físico, a prática de atividade física, né? A procura de um profissional dentro das terapias a nível psicológico, emocional, a nível de sentimentos, também é busca de autoconhecimento. Pode te angariar força, coragem, né, para tomar decisões e também apurar o seu senso de observação de si mesmo, né? Para que não incorra, por exemplo, na autoobsessão, que a gente vai falar dos tipos de obsessão também, né? A autoobsessão, que é essa autossugestão pessimista, às vezes de não se valorizar, né? De dizer que não pode, que não consegue, o que eu vim fazer esse mundo? Eu sou um fardo para as pessoas. Tudo isso são autossugestões, eu estou me auto-obsediando, eu estou fazendo autossugestões e eu estou sendo o meu próprio obsessor, né? Então, para evitarmos isso, porque cada ser é único, cada ser é especial e tem o seu porquê aqui na Terra. Claro, o desafio é nós entendermos o que estamos fazendo aqui e a espiritualização ajuda muito nesse sentido. Então, a busca das terapias, atividade física, prece, né, mudança de hábitos, elevar o padrão de pensamento e de vibração por consequência. E nesse sentido a gente não está falando exatamente só em questão a nível de religião e de espiritismo, né, Alexandre? Eu percebo que as pessoas podem hoje buscar lá fora. Alguém, por exemplo, diz assim, mas eu não sou da doutrina espírita, eu não vou lá fazer apometria. Não é necessariamente ir lá fazer uma apometria para se desvencilhar, né, desses pensamentos e sentimentos negativos. Bem como tu colocaste, né? Fazer um exercício físico, fazer uma boa caminhada, entrar em contato com a natureza, em algumas patologias mais severas, procurar um psicólogo, se necessário até um psiquiatra, mas as terapias holísticas também estão contribuindo muito para com isso hoje, né? Tanto reiki, barras, regressão, enfim, nós temos infinitas possibilidades de ferramenta que te trazem a consciência para a elevação da tua frequência e o teu auxílio moral. Sim, sem dúvida. Cabe à pessoa, por afinidade, escolher e buscar o que mais se adequa a ela, porque o campo é vasto, né? Seja através da espiritualidade, dos bons hábitos, das terapias complementares, tudo veio para somar. Quando nós falamos de obsessão, a gente tem que angariar recursos, né? A gente tem que complementar os tratamentos, né? Então, o tratamento médico, psicológico, convencional, sim. A terapêutica espiritual, com certeza. As terapias holísticas, tudo contribui para esse autoconhecimento, para fazer brotar em nós uma essência que é de luz, uma essência que é superior. Então, esse contato com o nosso eu superior, com a nossa luz, com todo esse amor numa palavra, né, vai não só ajudar a nós, mas também aquele irmãozinho que está à espreita, que está obsediando, que está influenciando, para ele também vai ser fundamental. Porque se ele se liga a nós pelos nossos hábitos negativos, né, pelas nossas mazelas morais, se ele vê que a gente está se modificando, ele também vai despertar. Então, ou ele vai se afastar e vai pegar uma outra pessoa invigilante, ou ele vai se modificar vendo aquele exemplo. Então, a desobsessão é para o encarnado e para o desencarnado. Alexandre, tu poderia dar uma palhinha, assim, um resuminho para nós de
O que seria obsessão simples, fascinação, subjugação? Nós temos também depois auto-obsessão. Quando a gente entra no assunto de obsessão, o tema se estende muito, né? Mas como é que a gente poderia resumir isso para os nossos dias de hoje, os dias atuais? Certo. Dentro da doutrina espírita, Allan Kardec, quando codificou o espiritismo, quando recebeu essas instruções da espiritualidade e passou para os livros, foi colocado lá no livro dos médiuns sobre a obsessão, né? E lá foi colocada, classificada em 3 graus, né? A obsessão simples, que é uma influenciação dos espíritos que procuram dominar, onde se há uma perda momentânea da lucidez. Então há aquela influência que a pessoa tem uma mudança brusca de comportamento, de palavreado, né? de personalidade, mas depois ela volta a si. Então isso já pode ser considerado uma obsessão simples, ela está no 1º grau, ela não é tão grave assim. O 2º grau já é uma obsessão por fascinação, onde a pessoa perde o discernimento. O errado é certo, o certo é errado, ela se coloca acima de tudo e de todos, tudo para ela está certo, ela que sabe, né? Ninguém mais entende nada. Então isso, o orgulho, a arrogância, a presunção está se sobressaindo. Então é uma influenciação mais grave, né? Já a partir do 3º grau, que é a subjugação, aí sim a pessoa ela é totalmente dominada, ela perde a vontade, né? E perde a força, perde o controle de si mesma. Ela vira, como a gente chama, uma marionete, um fantoche do espírito que influencia, né? Então, dentro disso, há os mais diversos sinais e sintomas dentro desses graus, né? Então, a perda da convivência social, né? A alimentação de vícios, as mudanças bruscas de comportamento, né? As ideias autodestrutivas, né? As ideias de Deus, de Jesus, de qualquer mestre ascensionado que a pessoa siga, enfim, né? De espiritualidade, elas são nulas, né? Então, são sinais e sintomas que a gente tem que observar, todo um cuidado, né? E junto da terapêutica convencional, médica, psicológica, enfim, né? Buscar uma terapêutica espiritual adequada, né? E dentro da subjugação, nós comentávamos isso até, né, antes do programa, tem a obsessão complexa, antes de falarmos da auto-obsessão, que onde esses espíritos obsessores se especializam em criar mecanismos sutis para implantar no corpo espiritual dos encarnados, né? Como teias magnéticas, como chips, como coisas assim, parece da tecnologia do nosso meio aqui, né? Mas é algo sutil que eles implantam no corpo espiritual da gente para aperfeiçoar ainda mais essa dominação. Então, por isso, os centros espiritualistas, espíritas, enfim, para que haja desobsessões com esse fim de limpar o nosso corpo espiritual também dessas influências, né? E aí falamos da auto-obsessão, que é essa autossugestão que tem um duplo prejuízo. Além de eu mesmo ser o meu obsessor, eu abro campo para sintonias externas. Então é como se fosse uma dupla obsessão, de mim para mim mesmo e do obsessor externo. Perfeito, então. Com certeza isso abre campos para mais programas, mais oportunidade da gente estar aqui falando sobre isso, né, Alexandre? Sem dúvida. Então, desde já quero te agradecer por ter participado desse programa, ter aceitado o nosso convite, né? Bem como também agradecer aos nossos patrocinadores, né, que nos apoiam para que esse programa possa acontecer e se manter, né, conosco. Agradecer a vocês que estão aí nos assistindo, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, deixem as suas perguntas, deixem suas sugestões e dentro de uma possibilidade a gente vai atendendo a cada um de vocês. Espero em breve nos encontrar novamente, espero que vocês possam ter gostado, né? E gratidão pelo nosso dia de hoje.